Se você levar um tiro na cabeça, a maioria das pessoas acha que a bala vai penetrar seu crânio e você estará morto, mas nem sempre é esse o caso. Veja, quando uma bala atinge você, ela penetra seu crânio e então entra em seu cérebro, esticando a carne cerebral devido ao seu movimento giratório por menos de 10 milissegundos. Embora o período seja curto, o ferimento cria um buraco que age como um vácuo, fazendo com que o ar entre no crânio, o que faz com que ele se expanda e se quebre. Então, uma vez no cérebro, a bala pode fazer 3 coisas. Ou ela para no final do crânio, atravessa a cabeça sem problemas, ou pode acabar ricocheteando dentro da cabeça. Ele levou uma flechada no rosto, que por sorte não atingiu o cérebro. A flecha ficou cravada a 6 centímetros na bochecha do garoto, mas a solução para removê-la foi impressionante. Uma ferramenta especial foi inserida no buraco, com 2 braços finos que se encaixaram na ponta da flecha. Em seguida, uma sonda semelhante a uma agulha foi empurrada pelo centro, forçando os braços a se expandirem e prenderem firmemente o encaixe oco. Com precisão extrema, a flecha foi retirada sem quebrar dentro do rosto do garoto. A ferida foi tratada com álcool, e o que parecia ser uma tragédia virou história. Aquele garoto, anos depois, se tornaria o lendário rei Henrique V. Cara em uma broca de 45 centímetros. Foi exatamente isso que aconteceu quando a escada de um homem quebrou. A broca atravessou a cavidade do seu olho direito e saiu pela parte de trás da orelha. Em estado de choque, ele sentiu o metal preso no crânio enquanto era levado às pressas para o hospital. Mas o inacreditável veio depois. Os médicos descobriram que, por um milagre, a broca não perfurou o cérebro. Ela apenas o empurrou para o lado. Com extrema precisão, a ferramenta foi removida e o homem, contra todas as probabilidades, se recuperou completamente. Esse homem tinha um problema na coluna que o deixou encurvado por 28 anos. Para corrigir isso, os cirurgiões quebraram e realinharam seus ossos, passo a passo. As operações envolveram cortar as vértebras, endireitar a coluna e usar hastes e pinos de metal para manter tudo no lugar. Após meses de reabilitação, ele agora pode ficar em pé, andar com a ajuda de um andador e até dormir deitado pela primeira vez em décadas. Já esse homem correu em alta velocidade em direção à janela de seu escritório, enquanto os alunos torciam, mas a moldura da janela cedeu, e ele caiu até a morte. Veja, ele estava tentando demonstrar a resistência da janela, como já havia feito muitas vezes antes para impressionar os alunos. Mas desta vez, ele tentou novamente e não percebeu que a janela tinha saído da moldura. Aplique o adesivo firmemente sobre o assento, criando uma vedação completa na borda do vaso sanitário. Em seguida, dê a descarga para encher o vaso com água e gerar pressão sob o adesivo. Pressione a área elevada, forçando o ar e a água para dentro dos canos para desobstruir o entupimento. Você sentirá a resistência diminuir à medida que o bloqueio for removido. Por fim, remova o adesivo e dê a descarga novamente para confirmar que a água está fluindo normalmente. Algumas pessoas usam os dentes para abrir a tampa da cerveja, mas será que isso é realmente uma boa ideia? Bem, ao morder a tampa de metal resistente, exerce pressão excessiva sobre os dentes, o que pode causar o rompimento de alguns deles devido à sobrecarga. Isso pode expor os nervos do dente, provocando dor intensa e sensibilidade. Além disso, os fragmentos afiados do dente podem cortar as gengivas, causando sangramento e aumentando o risco de infecção. Se você colocar um prego em um limão e uma moeda do outro lado, o ácido no suco do limão reagirá com o zinco do prego, fazendo com que ele perca elétrons. Esses elétrons viajarão através do limão em direção ao cobre da moeda. Você pode então conectar uma pequena lâmpada com fios e o limão funcionará como uma bateria, gerando eletricidade suficiente para acendê-la, tudo isso sem precisar de tomada. Resista à tentação de tentar retirá-la com objetos. Em vez disso, misture metade água e metade água oxigenada e despeje no ouvido. Espere cerca de 5 minutos para que o inseto se afogue. Caso contrário, ele pode danificar seu ouvido ao tentar sair. Depois que estiver morto, incline a cabeça para deixar o líquido escorrer do ouvido.